Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Nós vamos nessa manhã dar sequência à mensagem que começamos na quarta-feira. Na quarta-feira, nós vimos que o avô e o pai de Josias não foram bons reis, muito pelo contrário. Porém, Josias colocou em seu coração agradar o Senhor. E durante o seu reino, ele começou a reparar o templo. E na restauração do templo, a palavra de Deus foi encontrada. E hoje veremos em detalhe a reação de Josias ao ouvir a palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar também ainda, Segunda Reis, que hoje vamos ver em detalhe. Na quarta-feira, nós vimos o início dessa mensagem, algumas coisas muito importantes para nós ali. O livro, a palavra de Deus estava perdida dentro do templo, o templo estava cheio de fendas, brechas, e aplicamos isso com relação à nossa vida, com relação à situação atual das igrejas no mundo e a necessidade, de cuidarmos do templo do Senhor, que somos nós, o Espírito Santo, da obra de Deus em geral, e também do cuidado, do espaço que a palavra de Deus deve ter em nossa vida e na igreja. Mas então vejamos a reação de Josias em detalhe. Primeiro, a sua reação ao ouvir a palavra de Deus foi contrição, quebrantamento, arrependimento. 2 Reis 22, versículos 8 a 11, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: Teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, falando da reparação do templo. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. A palavra foi lida diante dele e seu coração foi quebrantado. Rasgou as vestes em sinal de quebrantamento, arrependimento, contrição de coração. É isso que deve acontecer conosco. A palavra de Deus sempre deve ter efeito em nossas vidas. Não deve ser um livro que não tenha algum efeito quando ouvimos, quando lemos. Aqui nesse caso foi quebrantamento, contrição, porque o povo havia abandonado a palavra de Deus, não estava obedecendo ao Senhor, e Josias, ao ouvir a palavra de Deus, reconheceu o erro. Claro que muitas vezes lemos a palavra de Deus também e o efeito pode ser de alegria, de regozijo. Nela encontramos tudo necessário para a nossa vida. Já foi dito na Escritura, está na Escritura, que tudo que diz respeito à piedade está aqui e a vida está aqui para nós. Então nós podemos ouvi-la e às vezes a palavra ela vai nos consolar, ela vai nos confortar, ela vai nos alegrar, mas também vai nos exortar, vai nos corrigir. É isso, redarguir, como Paulo escreve, falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é apta, é inspirada, É apta, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir, redarguir, exortar, para que o homem de Deus venha a ser perfeito diante de Deus. Preparar o homem para toda boa obra. É a palavra de Deus. E assim deve ser conosco.
Jamais devemos ouvir a palavra de Deus e apenas ouvir e ela não ter nenhum efeito em nós. Ela teve um efeito poderoso na vida de Josias. Então, o que fez Josias? Primeiro, contrição, quebrantamento, arrependimento. Depois, buscou ao Senhor. Versículos 12 e 13. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, ou a ira do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Ao ouvir a palavra, sim, ele foi ao Senhor, buscou ao Senhor. A palavra deve fazer isso conosco, sempre. E às vezes, quando temos dificuldade em orar, uma boa coisa a ser feita é ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia e de repente a palavra vai entrando no seu coração e você vai orar em cima daquela palavra que você leu. Ele buscou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Através da profetisa Hulda. Que resposta maravilhosa foi dada a Josias. Então vejamos. Do versículo 16 a 22. Ele buscou ao Senhor. Temos que lembrar isso. Ele buscou, ouviu a palavra, quebrantou. Seu coração ficou contrito. E ele buscou ao Senhor para saber a vontade do Senhor. E qual foi a resposta de Deus para ele? 16 a 22. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar. A primeira parte da resposta foi dura. Vejamos. Mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. O castigo que viria sobre a nação. Mesmo Josias fazendo o que vamos ver que ele fez, assim mesmo, alguns anos depois, o povo foi levado em cativeiro. Tem muita coisa que esse planeta tem sofrido, que as nações têm sofrido, que as pessoas têm sofrido. São juízos de Deus, porque abandonaram o Senhor. 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Porquanto, Josias, o teu coração se enterneceu, foi tocado, não ficou empedrado ao ouvir a palavra, não se rebelou, não ficou frio, não, seu coração enterneceu. E te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Uma resposta para aquele que se quebrantou,
que buscou ao Senhor de todo o coração. Sim, o Senhor sempre é encontrado por aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Não tem nenhum ser humano nessa face da terra, por pior que tenha sido sua vida, por mais pecador que seja, atos terríveis que tenha cometido, que se ele ouvir a palavra, se arrepender e buscar ao Senhor, ele encontrará o Senhor. O Senhor o salvará e ele não verá todo o mal. E aqui falando já do fim dos tempos, grande mal virá, grande mal, a destruição de todas as coisas, os céus e a terra passarão por fogo, o juízo de Deus, Cristo voltará, grandes males. E muitos serão condenados, jogados no inferno, perdição eterna. Mas aquele que crê no Senhor, que ouve a palavra, que rasga o seu coração, se quebranta e busca ao Senhor, esse não verá esse mal terrível, final de juízo sobre a humanidade. O juízo sobre Israel, os juízos sobre Judá, os juízos sobre as nações, os juízos sobre Sodoma e Gomorra, os juízos de Deus na terra, toda essa história humana são sinais para alertar a humanidade do juízo final. Mas Josias não viu todo aquele mal durante o seu reinado, tudo que viria depois do reinado dele. Então, e o que faz Josias? Terceira coisa. Primeira, quebrantamento. Segundo, ele busca ao Senhor. Terceiro, convoca o povo a uma aliança com Deus. Ele convoca a nação. O governante, né? Quando o justo governa, o povo tem paz. Convocou o povo a uma aliança com Deus. Versículos, capítulo 23, de 1 a 3. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Uma aliança da nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que um dia a nação venha a ser do Senhor, não através de decretos políticos para ser a religião oficial do Estado brasileiro, não através de artifícios humanos, não através da espada, como já se tentou também na história humana. Não. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não através de artifícios humanos, decretos governamentais, decretos do Senado, de deputados. Não, a conversão é através do Espírito Santo de Deus. Deus pode, Deus é todo poderoso para transformar cada alma nesse Brasil. Cada brasileiro venha a ser um crente, a crente mesmo, pelo Espírito Santo de Deus. E viesse a servir a ser uma aliança nacional com Deus. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E não um Deus que tem sido criado
como sempre existe, que não é o Deus da Bíblia. Mas assim foi. Ele chamou todo o povo a uma aliança com Deus. Agora, a aliança com Deus envolve, vamos ver aqui, a aliança com Deus verdadeira envolve, em primeiro lugar, uma atitude radical contra o pecado. Há muitos dizendo Senhor, Senhor, Senhor em nossa nação. Há muitos se dizendo evangélicos. Senhor, Senhor, Senhor. Mas e o pecado? Estamos debaixo da graça, não tem problema. E vão vivendo uma vida ímpia, mundana, não transformada. A aliança com Deus envolve uma atitude radical contra o pecado. Nós não vamos ler tudo por causa do tempo, mas leia. Eu vou ler só alguns versículos, mas leia do versículos 4 a 20, todas as atitudes de Josias radicais contra o pecado. Versículo 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá antes dele estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Olha que coisa trágica, a que ponto tinha chegado. 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, dentro da casa do Senhor, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, queimou junto ao ribeiro de Cedron e o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou a casa dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Isso aqui eram prostitutos sexuais. Olha que ponto chegou. Aquelas nações da época antes de Israel tinham esse costume de cultos aos deuses deles com o sexo. Prostitutos sexuais. Eram em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Versículo 20. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares. Josias sacrificou os sacerdotes, matou esses sacerdotes e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E versículo 24. E também os adivinhos, feiticeiros, terafins, ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Atitude radical contra o pecado. Não podemos ficar acariciando pecados particulares, pecados favoritos. Foi atitude radical. É o que o Senhor Jesus diz na sua palavra: se o teu olho pecar, arranque, porque é melhor entrar no reino sem o olho do que todo o corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranque. É claro que ele não está falando para arrancarmos literalmente esses órgãos, mas é desviar o olho radicalmente de tudo que é ruim, as mãos de tudo que é ruim. É atitude radical, amputação radical contra o pecado. E a segunda parte de uma aliança verdadeira com o Senhor, aí sim, é o que é a parte positiva. Adoração verdadeira, somente ao Senhor, de todo o coração e com alegria. Uma adoração verdadeira, somente ao Senhor, de todo o coração e alegria. Primeira parte seria, digamos assim, negativa, extirpar tudo. A segunda parte positiva, buscar ao Senhor mesmo, louvar ao Senhor, adorar somente a Ele. Versículos 21 a 23. E o rei deu ordem
a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Celebrem a Páscoa ao Senhor, celebração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Porque nunca, deixa eu ver que versículo, porque nunca celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias do rei de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Páscoa, celebração da libertação do Egito, que estava ordenado na lei do Senhor: celebrareis a Páscoa ao Senhor, para se lembrarem como o Senhor livrou vocês da terra do Egito, matando todos os primogênitos. A última das pragas e a libertação do povo do cativeiro. Deus salvou o seu povo. O cordeiro sem mancha, sem mácula, foi morto. Sangue foi passado nos umbrais das portas. E o anjo da morte passou por cima de Israel e atingiu os primogênitos do Egito. Isso nos lembra a nossa Páscoa também. Nossa Páscoa, Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso que a nossa atitude com o pecado tem que ser radical. Ele morreu, sangue foi derramado, sua vida foi dada em nosso lugar para nos libertar da escravidão do pecado. É por isso que a pessoa não pode dizer: estou debaixo da graça. Não, a graça te liberta do pecado. Você olha para a cruz e você não quer mais pecar, não deseja, luta contra isso, porque sangue foi derramado por causa do pecado. Nós não queremos mais pecar contra o amor. O amor de Cristo nos constrange. Nossa Páscoa é Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, aquele caso que a igreja estava permitindo um homem que estava tendo relação com a própria madrasta, e a igreja não fazia nada, não disciplinava, não desligava aquele homem do hall de membros da igreja, não o confrontava com o pecado, não fazia nada. Em pecado, num pecado horrível desse, que geralmente nem entre os gentios, Paulo fala, nem ainda entre os não crentes, se ouve dizer de uma pessoa que está tendo relações com a própria madrasta, e vocês não fazem nada. Então ele ordena que aquele homem seja tirado do meio da igreja, desligado do hall de membros da igreja. E então ele fala em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8, ele diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, que é o pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, para que façamos festa. Sim, alegria. O cristão tem vida, tem alegria, pode celebrar, tem festa, sim, festa de vida, de louvor, de glória. Agora, isso é para o cristão. Aí ele fala o seguinte: pelo que façamos festa, não com fermento velho, com o pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. A sinceridade e da verdade. Asmos é fazer festa com pães. Pães da Páscoa eram pães asmos, sem fermento. A celebração da Páscoa, da vida, da libertação. Com fermento, com pecado? Não. Com o pão sem fermento, os pães asmos, sem pecado. Os pães da sinceridade, o pão da sinceridade diante de Deus, um coração sincero, verdadeiro, inteiro diante de Deus e da verdade. É com isso que temos que fazer festa,
diz aqui o apóstolo Paulo, e versículos 11 a 13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não tenham associação com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo que está aí dentro. Sim, Josias fez isso. Ele não queria mais fazer festa com o pão fermentado, com fermento, mas não. Foi sincero, verdadeiro diante do Senhor. Então, a verdadeira aliança envolve atitude radical contra o pecado. E adoração ao Senhor como único Deus, uma adoração verdadeira, sincera. E assim celebraram a Páscoa ao Senhor. Celebração da libertação. Infelizmente, os filhos de Josias não seguiram seus passos. Que coisa! Josias, felizmente, Felizmente, o próprio rei Josias não seguiu os passos errados dos antepassados dele. Mas os filhos de Josias, seus sucessores, não seguiram os passos corretos do próprio pai, que é Josias. Infelizmente. Joacás, filho de Josias, sucedeu Josias, foi mau rei. Joaquim, o rei Joaquim, que tristeza. O rei Joaquim, ao ouvir a palavra de Deus, isso está em Jeremias capítulo 36. Depois você leia Jeremias 36, 23 e 24. E também do mesmo Jeremias 36, versículos 27 a 32. Deus enviou uma palavra mediante Jeremias para falar ao rei Joaquim. Sabe o que fez o rei? Rasgou a palavra. A mensagem que foi enviada, ele pegou e rasgou a palavra de Deus, porque o Senhor falou mediante Jeremias e mandou ao rei, e ao ouvir a palavra, ele rasgou a palavra. Meu Deus! E rasgar a palavra, claro que muitos hoje não rasgam a Bíblia em si, mas se não a obedecem, se ouvem e ela não tem efeito nenhum na vida deles, se não gostam dela, é o mesmo que rasgar a palavra. E Zedequias vem após o último rei, foi o último rei de Judá, antes de ir para o cativeiro. Primeiro, Israel foi para o cativeiro, primeiro o reino do norte, e agora o reino do sul, no reinado de Zedequias, também foi para o cativeiro. Mas Zedequias reinava, o último rei. Sabe o que ele permitiu? Permitiu que lançassem Jeremias na prisão. Depois permitiu que o lançassem no calabouço. Tudo isso por causa da palavra de Deus. Os profetas da época diziam: não, Jeremias mente, Jeremias é falso. Nós venceremos, ó rei. Paz, paz, paz. Jeremias dizia: não, nada de paz. O juízo de Deus virá. Vocês devem obedecer ao Senhor. Mas eles não ouviram a palavra de Jeremias, que era enviada pelo Senhor, na verdade. Paz, paz. Jeremias dizia: nada de paz. Estão todos errados. O juízo virá. Vocês devem, inclusive, se entregar. Porque Nabucodonosor vem como aquele que é o juiz, usado por Deus, instrumento de Deus.
Mas os outros profetas, não, Jeremias, é a favor do inimigo. Só diz coisas negativas. E permitiu que o profeta de Deus passasse o que passou. E qual foi o fim de Zedequias? Foi levado ao cativeiro. Seus filhos foram mortos na sua frente. E essa foi a última visão que ele teve. Seus filhos mortos na sua frente, porque os seus olhos foram furados. Foi cegado. Ai de quem resiste à palavra de Deus e a Deus. Como isso é antigo. Como isso é antigo e as pessoas continuam resistindo. Ai das nações. Agora, feliz aquele que rasga o seu coração ante a palavra de Deus. Josias rasgou, não a palavra, como o seu filho Joaquim fez. Não. Ele rasgou o coração. E o que diz a Escritura sobre Josias? 2 Reis 23, versículo 25, diz assim: E antes dele, de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Feliz aquele que rasga o seu coração, se humilha diante do Senhor. Um coração quebrantado não rejeitará, ó Deus. O que faltou nos outros reis? Quebrantamento. Quebrantamento. Não é o pecado em si. O pecado realmente condena o homem. O salário do pecado é a morte. Mas o que leva o homem à perdição eterna, à condenação eterna, é ele não se arrepender do pecado, não abandoná-lo e não buscar o Senhor de todo o coração. Todos somos pecadores, todos somos devedores a Deus, dívida enorme com Deus. Mas qual a diferença daquele que vai para o céu e daquele que não vai? A falta de arrependimento, de crer em Deus, que Deus é o que faz o impossível, é o que leva pecadores para a glória. Impossível, impossível, impossível. Mas Deus é o Deus do impossível, entregando o Filho dele na cruz. Impossível. Sim, Deus o Filho na cruz, no lugar de nós. Louvado seja Deus. E hoje à noite veremos mais um pouco do que Deus fez em Efésios conosco. Louvado seja Deus. Que possamos agir como Josias em nossa vida. Nem como os antecessores, nem como os sucessores, mas como esse homem de Deus. Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Amém.